E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Não estranhem a mudança de cenário, meu escritório está com problema na luz ali, então tive que fazer essa mudança aqui temporária, espero eu. E bom, vamos falar do que hoje, né? Se não do único problema que está na cabeça de todo mundo, coronavírus no Brasil, trazendo, sim, um potencial de dano muito grande para a sociedade brasileira, né? A gente tem tratado um pouco e visto mais a discussão sobre os cuidados de saúde pública e como cada um de nós também tem que tentar ficar mais confinado, sair menos, não ir para grandes grupos de pessoas. Por favor, pessoas, façam isso. Não sigam o péssimo exemplo do nosso presidente da República. Vamos ficar mais recolhidos justamente para o vírus se alastrar mais devagar e, portanto, não sobrecarregar o sistema de saúde, que esse é o grande risco, né? O grande risco é todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não ter como cuidar de todo mundo e termos muitas mortes desnecessárias, né? Então, cada um fazendo a sua parte. Mas eu queria olhar para outra discussão, a discussão econômica. Né? Porque tanto o coronavírus em si, deixando pessoas doentes, quanto essas medidas de precaução contra ele, esse isolamento social, eles trazem impactos econômicos que o governo tem que responder. Né? O governo, ou se perguntaram, mas será que existe algo que a gente possa fazer? Né? E eu tenho visto duas respostas para essa pergunta, né? O que o governo deveria fazer, que me parecem que não estão indo para o cerne da questão ou estão indo para uma direção equivocada. Tá? A primeira é a resposta do Paulo Guedes e de outros da equipe econômica ao dizer, não, num momento como esse de crise, precisamos da mesma coisa que a gente precisava antes, das reformas. Como cura o coronavírus? Com reformas. Gente, reformas é para o crescimento sustentável do país no longo prazo, são essenciais e tudo. Mas elas não são a resposta para choques de oferta e de demanda do curto prazo que vão depender de, talvez possam ser atenuados com ações do governo. Tá? A reforma, a gente viu, a reforma da Previdência foi feita, ela não trouxe crescimento imediato, né? Por quê? Porque ela vai aos poucos trazendo seus benefícios, as outras também. Né? É como, essa postura do Guedes é um pouco como um médico, que chega o paciente está com sobrepeso, se alimenta mal, dorme mal, né, tem uma vida sedentária, né, o médico vê ele, faz exames, está com colesterol alto, pressão alta. Esse é o estado brasileiro. E o médico diz, olha, você precisa melhorar a sua alimentação, você precisa dormir melhor, você precisa ter exercícios físicos regulares e diz isso para o paciente. Dali a um mês, o paciente chega com a perna quebrada, totalmente em dor. Doutor, o que eu faço? Não sei o quê. O médico olha para ele, alimentação balanceada, exercícios físicos, dormir melhor. Gente, neste momento você precisa de uma ação ali para resolver o problema agudo que está acontecendo. Né? E só a agenda das reformas não dá. Só a agenda das reformas não é isso. Né? Vejam, a gente vai ter isolamento social, a gente vai ter muitos negócios que vão ter muito menos demanda nesse período. A gente tem o choque da oferta, porque as cadeias de produção no mundo já foram aí bastante disrompidas e serão mais ainda, porque vários países estão entrando nisso. Né? A gente vai ter empresas com dificuldade para usar seus insumos, com dificuldade de vender para fora e internamente a demanda vai cair, tende a cair bastante. Tá? Bares, restaurantes, por exemplo. O que a gente faz? O que a gente faz com isso? Né? Só reformas não responde a isso. Agora, por outro lado, uma outra resposta que eu vejo é a seguinte, não, chegou a hora, a gente precisa derrubar o teto de gastos, porque o governo vai ter que gastar mais para resolver esses problemas. Portanto, não pode manter o teto de gastos. Olha, isso seria o problema contrário, sabe? É você sacrificar o longo prazo do Brasil, tendo em vista consertar o problema de curto prazo. Tá? O teto de gastos no Brasil é o que trouxe uma expectativa de solidez fiscal para o nosso país. É o que permite que os juros de longo prazo tenham caído. É o que dá alguma confiança de que o Brasil está a sério no trabalho de ajustar suas contas. Né? Você derrubar isso casualmente, em qualquer momento seria ruim. Num momento como esse, de crise, em que está todo mundo desesperado por recursos, em que no meio da confusão um monte de coisas pode ser passado e ser colocado no gasto público, retirar o teto num momento como esse, assim, é a receita para não fazer um gasto focado e eficaz no tratar os problemas do país. Assim, abrir a porteira para que gastos totalmente irracionais sejam feitos, vindo das mais diversas fontes e demandas. Tá? Segundo ponto, quanto ao teto de gastos, tá? Você tem outros caminhos que permitem que o Estado brasileiro gaste mais, inclusive previstos na lei do teto, do que
derrubar o teto. Tá? A própria PEC do teto previa, sim, créditos extraordinários. Se o governo tiver alguma emergência que demande mais gasto, ele pode gastar a mais sem romper o teto. Tá? Há, inclusive, uma outra discussão também. O governo pode rever, se precisar de muito mais gasto e muito mais coisas, pode rever a sua meta de superávit primário. Quer dizer, meta de resultado primário. A gente está numa meta de déficit primário, mas pode aumentar aí a meta do déficit primário. Tá? Sim, é importante o governo tentar botar suas contas em dia, mas se acontece um ano que precisa gastar mais, então vamos gastar mais e tem que fazer isso. Isso não vai minar o nosso compromisso de longo prazo com uma sustentabilidade das contas públicas, mirando a responsabilidade fiscal. Tá? Esse ano já não teria superávit de qualquer jeito. Tá? Talvez tenha que aumentar um pouco. Isso é perfeitamente possível de ser feito dentro do teto de gastos, que permite os gastos emergenciais a mais. E outra, é muito mais simples de ser feito do que o teto. O teto, para você derrubá-lo, é discutir outra PEC. A gente tem tempo hábil para isso? Não tem tempo hábil agora. E sem ilusões também. Quem fala em investimento, vamos investir em infraestrutura agora, eu acho uma discussão relevante o investimento do governo em infraestrutura, mas não é algo para agora também. O governo vai ter que licitar, e só o tempo de fazer as licitações de projetos ou tudo mais que o pessoal está sonhando, já passou essa crise do coronavírus, as empresas já quebraram, já foi tudo. Tá? O governo precisa de uma ação rápida agora e que não sacrifique o longo prazo. Portanto, mantenha o teto. Na verdade, você não precisa tirá-lo para ter boas soluções mais rápidas do que a derrubada do teto, e vamos pensar o que o governo pode fazer agora. Né? O que tem se desenhado são alguns caminhos possíveis. Tá? Primeiro, você tem um problema social, provavelmente vai ter um aumento do desemprego, e para muitos trabalhadores informais, tem gritaria na rua além de tudo, para muitos trabalhadores informais, você perder o emprego no momento desse é você não ter um colchão mínimo no qual você possa se proteger, no qual você possa cair e passar alguns meses de desemprego. Então você precisa ter primeiro uma política focada nisso, em transferência de renda para quem precisa, especialmente para os desempregados. Esse é um lado, o lado social da coisa, e outro, econômico. Muitas empresas podem ter um problema sério de fluxo de caixa aí, porque vão ter uma queda expressiva da sua demanda. Incrível como barulheira das ruas. Pronto. Desculpa a interrupção, eu também não vou parar porque meu vídeo é take único, eu já gravei 7 minutos, vamos até o fim. Vão ter muitas empresas com um choque de demanda e com uma perda de fluxo de caixa relevante, podem ficar sem o capital de giro para funcionar. Nisso, deve-se dizer, o governo já está fazendo, né? Os bancos públicos já estão combinando de que vão prestar crédito para essas empresas que precisem, especialmente pequenas empresas aí, e que para não deixar que elas quebrem, mesmo porque é algo que se espera que em algum momento a gente não viva mais essa situação e, portanto, vai voltar à normalidade. Né? Não é que elas são em si mesmas, não tem futuro. Tem, é só uma situação que precisa disso. O governo também estuda atrasar a cobrança de alguns impostos, faria todo sentido. Né? E o Banco Central já falou também em reduzir os compulsórios, o montante que ele exige que os bancos depositem nele, reduzir isso, para que permita aumentar o crédito dos bancos aí e permitir, portanto, que as empresas consigam esse crédito e consigam sobreviver a um período de vacas magras aí, tá? E além disso, claro, todos os gastos a mais que a gente vai ter na saúde pública também. O governo tem que se organizar para fazer isso. Há muito trabalho a ser feito. Esse trabalho não é o trabalho apenas das reformas. Eu adoraria que as reformas fossem passadas agora, mas realisticamente falando, se a casa pega fogo, bom, então a reforma fica em segundo plano. Vamos apagar o fogo. Vamos curar a perna quebrada agora. Depois você volta ao exercício físico, a dieta e tudo mais. Mas agora vamos resolver isso. Existem caminhos que não sacrificam o compromisso do Brasil de alcançar o ajuste fiscal. Eu não estou propondo austeridade, eu estou propondo aumento de gasto agora. Só que esse aumento de gasto sem chutar o teto, sem chutar aquela garantia que a gente dá para investidores no mundo inteiro e dentro do Brasil, uma confiança do mercado de que a gente não vai deixar o gasto público estourar no Brasil. Num ano atípico, a gente pode gastar mais sim, isso está previsto na lei. Mas essa não é a desculpa para a gente chutar o teto e, portanto, abrir a porteira para o gasto público nos anos seguintes. É isso aí. Se inscreva no meu canal, essa discussão é bastante importante, mas eu ainda vou falar mais sobre outros aspectos do coronavírus aqui em próximos vídeos. É isso aí. Até a próxima.